Olá, olha que notícia bacana. Em maio de 2017, o IBOPE divulgou uma pesquisa encomendada pelo Instituto ProLivro que apontou que o número de brasileiros aumentou na leitura, cresceu 6%. Incentivos não faltam, né? Você vai conhecer agora um projeto, o Leitura Flor da Pele, que é um projeto de formação de leitores do ProLer, dos cursos de licenciatura aqui da Universidade do Vale do Itajaí, que usa uma dinâmica aí diferente, né? Usa fantoches para a construção, para incentivar, aliás, a leitura. Vou conversar aqui com a professora Isaura Longo e também com a Darlene Schmitz, que é aluna do curso de Pedagogia aqui da Universidade. Obrigado, professora, pela sua presença. Obrigado, Darlene, também. Professora, que bacana esses elementos para incentivar a leitura, né? Como é que isso tudo começou? Como é que funciona o ProLer aqui dentro da universidade? Pois então, Almeri, o ProLer Leitura Flor da Pele, ele é um dos projetos desenvolvido no ProLer Regional. O ProLer Regional é um projeto vinculado à diretoria do livro e de bibliotecas de Brasília, que desenvolve no Brasil inteiro esse programa de incentivo à leitura. Então, dentro dos projetos do ProLer Regional, tem o nosso que chama-se ProLer Leitura Flor da Pele. Este projeto é um curso de formação, de extensão de formação de leitores, né? Mediadores de leitura, em que nós aguçamos essa capacidade, essa busca da observação e da produção de uma leitura mais intensa, né? Junto às acadêmicas do curso de Pedagogia e aos alunos, obviamente, da rede pública, né, de ensino. Então, o que nós queremos com isso? Dentro deste projeto, nós ministramos várias oficinas. E, entre elas, nós estamos dando ênfase, né, nesses últimos tempos, à oficina chamada A Magia dos Fantoches no Mundo Encantado da Leitura. Então, como você pode ver, nós temos aqui o Visconde, né, que está aqui. Ele é uma das personagens que nasceu exatamente da produção dessas oficinas que nós oferecemos, que é a criação de fantoches e, a partir disso, então, usá-los como uma estratégia de leitura em sala de aula. A criação do fantoche que a senhora fala é que as alunas que fazem os bonecos, é isso? Perfeito. Então, existe toda uma modelagem, né? Essa ideia da oficina de fantoches, ela surgiu a partir do gerente de extensão daqui da universidade, o professor Pedro Floriano, que ministrou uma oficina para que nós pudéssemos aprender, e a partir daí nós começamos então a ser aquelas que ministram a oficina. Então nós fizemos os fantoches, eles são modelados, eles são recortados e colados, e a partir daí as alunas, elas com a sua criatividade, elas fazem nascer personagens ilustres, diferentes, lindas, loiras, morenas, encaracoladas, enfim, que fazem um trabalho de resgate de leitura e também buscando temáticas sobre direitos humanos, sobre racismo, sobre preconceito. Então, existe aqui um poder muito grande que é a criação de um fantoche que acopla a imaginação à realidade, sabe? Então, é importante que as histórias que nascem também são delas. Elas criam a personagem e, a partir disso, elas também têm que criar as histórias para contar. E Darlene, para você, como futura professora, né, assim, vai atuar na sala de aula e tal, na alfabetização e tudo mais, inclusive para jovens e adultos também, né? Como é que é esse trabalho? Como é que é esse aprendizado, né? Passar e incentivar a leitura através das personagens? É um grande incentivo e, assim, é um material, é um instrumento que nós podemos utilizar em todas as modalidades de ensino, né? Eu utilizei a última vez que eu utilizei no meu estágio foi no estágio da EJA, com os alunos de jovens e adultos, fizemos oficinas, eles fizeram os bonecos e com os bonecos eles relataram a experiência dele em retornar para a EJA. Né? Eles deram o depoimento deles sobre essa experiência de retornar para a EJA. Também foi utilizado na educação infantil, foi muito... o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi produzido justamente para trabalhar na educação infantil, com as crianças da educação infantil. Depois, nos anos iniciais, no estágio dos anos iniciais, aí foi a Jade,
que tem cadeira de rodas, que teve paralisia ao nascer, trabalhamos a inclusão. Importante isso, né? Trabalhar, né? A inclusão, né? Isso, aí a Jade tem uma amiga também que ela tinha leucemia, aí os amigos doaram o cabelo, acompanhou todo o tratamento, ela foi curada, teve todo esse trabalho também, né? Porque a criança também precisa estar atenta ao que está acontecendo fora. E junto com isso, a Jade também é apaixonada pelos livros do Monteiro Lobato. Então, aguçou o gosto das crianças pela leitura, a curiosidade em conhecer mais sobre os personagens do sítio. Que aí, como a Jade frequentou a escola durante o período de estágio, as crianças levaram a Jade para casa, levaram o livro preferido dela, que era Reinações de Narizinho, né, do sítio do Pica-Pau Amarelo, lá do Monteiro Lobato. E com isso, as crianças tiveram acesso mais próximo também com a leitura. Que bacana. E essa que está na sua mão, quem é? Essa é a Brenda. A Brenda, ela nasceu de uma amiga imaginária de uma sobrinha. Que a minha sobrinha tinha uma amiga imaginária, era Brenda. Aí eu fiz a Brenda para ela. E a Brenda acompanha essa turma toda. Acompanha a turma toda de... A gente vê uma diversidade bastante grande, essa preocupação também, né? De mostrar negros, brancos, a menina cadeirante, né? Não são só os personagens consagrados de livros como o Visconde, a Emília, né? Veja que, como a Darlene falou, exatamente, eles trabalham-se a imaginação, mas ao mesmo tempo existe esse pezinho na realidade. A criança ou aquele que trabalha com o fantoche, ele precisa entender que o fantoche é uma representação da realidade. Então, essa conexão há necessidade de ser feita, porque não dá para trabalhar o mundo da imaginação descolado da realidade. Então, tudo é fruto da observação. Essas personagens que nasceram, elas nascem da vida das pessoas. Olha, o mundo da leitura, a Jade e a Sofia. O mundo da leitura, né, ele não pode ficar descolado do mundo, da leitura de mundo. Então, é como Paulo Freire diz, a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, se a leitura de mundo precede a leitura da palavra, esses personagens que nascem, eles nascem frutos da experiência daqueles que criam. Então, nas oficinas, à medida que eles vão montando os fantoches, é que vão nascendo as personagens. Eles se surpreendem também com a sua imaginação e o seu poder de criar personagens que estão colados à realidade, mas que são frutos de uma imaginação muito potente, muito forte. Que bacana isso, né? Então, isso é importante, que é possível você trabalhar com temáticas que estão sendo exigidas e necessárias no mundo atual, né? Trabalhando esse universo acoplado a uma leitura do imaginário. Bacana. E, Darlene, você falou também que aplicou também no EJA, né? Isso é bem interessante para essas pessoas que estão no EJA, que não tiveram oportunidades antes e agora estão voltando para a sala de aula, esse incentivo, né? Muitas das vezes tem dificuldade até na leitura, né? Incentiva bastante também. Como é que foi essa experiência? Sim, incentivou. E também foi surpreendente também todo o processo de criação. Porque para o aluno jovem adulto que não teve acesso à educação infantil, que não frequentou a escola ou porque já está muito tempo afastado, a parte de riscar os moldes, de cortar, de preparar a espuma também foi muito desafiador para eles. O processo de construção. E a parte da leitura também. Eles estavam ansiosos assim para dar vida aos fantoches. E também não acreditavam que estavam produzindo, né? Que conseguiam produzir. E como é que essa oficina em sala de aula? Então, pega-se o tema, os personagens e eles, além da leitura aqui, a oralidade também conta bastante. Isso. Ali na EJA nós trabalhamos tanto a parte a oralidade quanto a habilidade de falar em público, né? Porque muitas vezes o aluno, o adulto, ele tem um certo receio, uma vergonha de falar em público. Mas com os fantoches, eles mesmo queriam. Eles queriam falar. Então, eles utilizaram o fantoche para se abrir conosco, para falar a experiência de vida deles. E a partir disso também podemos pegar esses relatos dele para trabalharmos em sala de aula. Sim. Porque dali dá muitas evidências, coisas que nós podemos pegar para trabalhar com o aluno jovem adulto, partindo da experiência, da realidade de mundo do adulto. E o que é que vocês sentem dessa experiência? Há um avanço aqui, pelo menos essa pesquisa aqui
que é a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, aumentou 6% o número de leitores. Já é uma conquista bastante grande, né? Usando esses elementos, então, fica mais fácil ainda, né, Isaura, de conquistar, né? Olha, Almeri, nós temos relatos das alunas que, então, fazem as oficinas e elas, então, levam para a sala de aula. Mesmo antes de apresentarem o seu trabalho em sala de aula, porque elas têm que criar as personagens, e você falou como é que as personagens nascem. Elas vão nascendo. Elas vão se surpreendendo com o processo de nascimento daquele... O que era um fantoche acaba tendo um nome, acaba tendo uma vida, acaba tendo uma relação muito forte, porque elas chamam de filhos, né? São os nossos filhos, então tem irmãozinhos. E aí, então, o que acontece? O uso dessas personagens acaba acontecendo antes de uma apresentação da sala de aula, porque elas têm que fazer uma história, elas têm que criar uma história. E essa história, elas têm que contemplar, essa história tem que contemplar uma temática que busque fazer uma reflexão da realidade com a criança ou com os adultos. Né? Então, veja que elas vão trazendo para a sala de aula antes de estar apresentando o trabalho no próprio projeto. Então, os relatos que elas fazem nossa, professora, eles agarravam o boneco, eles abraçavam o boneco, eles beijavam o boneco como se eles tivessem vida. Então, à medida que eu contava a história, eles também interagiam. Os alunos ficavam com os olhos brilhantes, querendo ver como é que ficaria o final da história. Então, veja que, sim, nós acreditamos plenamente na capacidade que os fantoches, fazendo parte de uma narrativa, eles possam ampliar esse universo da leitura. Sim, é uma estratégia que embala de forma diferente o contexto, embala de forma diferente as informações e que atrai mais, que envolve mais. Então, a narrativa, a ficção e a imaginação, elas são extremamente importantes nesse processo. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, a professora Isaura vai ficar aqui conosco, a Darlene, obrigado pela sua presença. Obrigada. Daqui a pouco eu vou conversar também com a Gabriela, que é outra aluna do projeto, aqui no programa, no segundo bloco. A gente volta em instantes. Olá, para você que sintonizou a TV Univale agora, estamos no segundo bloco do painel Univale e veja que bacana, a gente está cheio de bonecos aqui, de fantoches. Na realidade, esses bonecos são instrumentos para incentivar a leitura do projeto Leitura à Flor da Pele, que é do núcleo de licenciaturas aqui da universidade. É um projeto de extensão bastante bacana que incentiva a leitura nas escolas, na educação de jovens e adultos. Eu conversei com a Darlene, que era uma das alunas no primeiro bloco. Estou conversando aqui com a professora Isaura Longo, que é a professora do curso de Pedagogia. E agora também temos mais uma convidada, que é a Gabriela, aluna do curso de Pedagogia. Professora, a gente falou bastante sobre a técnica, né, e a aplicação aos alunos. Eu queria saber de que forma isso também constrói o profissional da educação, né? A gente vê, assim, uma defasagem bastante grande de professores, né, no Brasil, mas isso é uma forma também de formar esses profissionais, de atraí-los também para os cursos de formação de professores. Perfeito. Então, além da oficina de fantoches, que acontece no ProLer Leitura Flor da Pele, nós, nesse curso, também trabalhamos a produção e a apresentação de comunicações orais. Desenvolvemos temáticas como a oratória, né? Desenvolvemos oratória, língua portuguesa, a leitura em si, a leitura de clássicos também. Então, as alunas, elas desenvolvem algumas habilidades necessárias para que esse profissional, ele vá para o mercado, ele vá para a sala de aula, capacitado para se apresentar ou apresentar os seus conteúdos de uma forma adequada. Então, as situações que são criadas, elas são situações para desenvolvimento dessas habilidades e de formar um mediador de leitura capaz de mostrar à criança ou de mostrar caminhos que a conduzam nesse jogo de leitura. Assim como o Ítalo Calvino também fala sobre o jogo da leitura, né? O jogo que você tem que mostrar o caminho do mediador, ele é aquele que propicia, aquele que lê,
a possibilidade de enxergar muito além do que ele está enxergando ali naquelas letrinhas. Então, não é apenas o decifrar, decodificar algumas palavras, mas é mergulhar naquele universo, buscando coisas da sua vivência, né, trabalhadas e encontradas naquele texto. Então, não se quer saber de uma obra, quando é que ela nasceu, ou o histórico dela, mas quer se saber qual é a diferença e como se mergulha naquela história. Então, a criança, ela se sente parte da história e ela sente que aqueles personagens não estão ali só para iludir, ela sente que aqueles personagens estão ali também para fazer parte da história dela. Bacana. A senhora acredita também que estamos no mundo virtual, né? A senhora acredita que esses projetos, eles têm que ser reforçados aí, porque no mundo virtual as leituras são muito fragmentadas na realidade. Eles precisam ser reforçados, levados, tirados da tela do computador para a criança, para a educação de jovens e adultos, professora? Eles precisam de vida. Então, a palavra que eu usaria aqui exatamente para essas personagens é que elas acabam ganhando vida. E a vida é o tocar, a vida é o concreto, a vida é o sentir. Então, elas saem deste mundo virtual, deste mundo para um mundo real. É como eu falei, eu estou insistindo nisso porque não há como desvincular a imaginação da realidade. Então, há sim essa necessidade de... O virtual, o mundo digital, o virtual, é extremamente importante. Veio aí para ficar, não vai embora. Acho importante que haja essa necessidade de conexão, mas o livro, ele ainda é um ícone que representa o mergulhar na história completa. Então, não é uma história fragmentada, ela tem um início, um meio e um fim, ela tem um conflito, ela tem o choro, ela tem a alegria, ela tem a felicidade, ela tem o drama. Então, esse drama, ele é vivenciado pelas expressões daqueles que vivem. Então, tanto aqueles que interpretam, né, aqueles que fazem os papéis, como aqueles que assistem. Eles ficam emocionados, gera emoção, e essa emoção, ela é inigualável. Gabriela, bem-vinda, né? Além de aprender e tudo mais, vocês também se tornam uma artesã também, né? Vocês fazem os próprios bonecos, porque, como a professora falou, é difícil encontrar fantoche no mercado. Como é que é todo esse processo de fazer os bonecos, as personagens? É isso mesmo, esses fantoches a gente não encontra, né, à venda no mercado, então é um processo bem demorado, leva uma tarde inteira para o tingimento. Nós compramos a espuma branca, tingimos, né, e tem toda a espera da secagem, aí nós chegamos em sala com os pedaços de espuma, né, coloridos, e as alunas recortam os próprios moldes, né, algumas com um pouco mais de dificuldade, outras com menos, e aí vão nascendo os bonecos. Ó, aqui é uma fase em construção, uma cabeça, aqui ele está nascendo. Aí né? é uma personagem que está nascendo aí com uma história. Essa que ainda não tem nome. Ó, a gente não sabe nem se é um menino ou uma menina ainda, né? Então está nascendo. É todo esse processo assim, então de recortar, né? A turma toda junta, compartilhando ali, né, os saberes, na presença da professora muitas vezes. Então assim, é muito especial essa oficina. E tem grande valia para o aprendizado das alunas. E esse processo do fazer também é interessante para vocês, para a formação, como a professora já falou, né, Gabriela? Com certeza. Construção do conhecimento, da formação como futuro profissional da educação. Com certeza. A partir dessas oficinas, né, tanto nós que estamos ali, né, ministrando a oficina junto com a professora, quanto depois disso, né, em sala de aula, quando estivermos mesmo atuando, a gente vai levar esses bonecos para sempre, né? Sempre construindo novos personagens, e é isso que é o mais fantástico, porque a Emília, sim, está aqui toda caracterizada, mas esse boneco aqui, a gente pode colocar uma roupa, trocar a roupa, e assim ele vai ganhando vida e ganhando novas histórias. É como a professora falou, ganhando vida, né? Isso é interessante, é que tanto Darlene quanto Gabriela hoje estão aptas, por exemplo, a ministrar essas oficinas. Além disso, também estão aptas a ministrar aulas como mediadoras de leitura, porque elas são bolsistas já há 2 anos do ProLer Leitura Flor da Pele,
e vem me acompanhando nesse trabalho de assessoria. Então, ela sim, ela faz o objetivo exatamente desse curso de extensão de mediadores de leitura, o ProLer, Leitura Flor da Pele, ele tem um dos objetivos é que dê asas, que essas alunas elas possam estar aptas a andar, caminhar sozinhas. Exatamente é este o processo e é esse um dos objetivos do ProLer Regional e do ProLer Brasil. É como a Gabriela falou, né? Depois, quando ela se formar e vai pegar uma sala de aula, vai levar todo esse projeto para os alunos que ela vai ser a professora, né? Então, isso que é interessante, né? Participar desses projetos, né, Gabriela? Isso já vem acontecendo com as nossas alunas, né? Que já estão levando para dentro da sala de aula os bonecos que elas produzem nas nossas oficinas. Então, nós tivemos escovação, né? Uma aula de higiene com um boneco que foi feito ali na nossa oficina. Então, isso já está acontecendo, tanto com as alunas quanto conosco, né? Então, a gente vai levar em todas as aulas, nas intervenções, é muito interessante. E o ProLer também, a Leitura Flor da Pele, ele agora também, nós estamos com o ProLer Multiplicante. É uma oficina de produção e apresentação de comunicações orais. Então, existe o projeto PIBID. Então, a pedido de uma das professoras, coordenadoras do PIBID, a Gabriela já foi ministrar uma oficina de produção e apresentação de comunicações orais. Então, veja que aí é o papel da extensão, né? Conectada com a comunidade, conectada com o PIBID, conectada com os outros projetos. E nós gostaríamos muito, existe uma procura muito grande pelas oficinas, por essa oficina de fantoches, principalmente, assim, um pedido muito grande, porque, como você falou, não se encontra, né? Eventualmente, tu encontra uma pessoa que faça um ou outro boneco, mas não com uma facilidade no sentido de ser isso aqui, tudo é colado, então existe um molde e uma cola que se usa, né? Não, só tem uma tesoura, molde e cola. Então, que eu vou acoplando os elementos aqui, vou criando da forma que eu quiser. Então, é só espuma. A dificuldade maior é o tingimento, sim. O tingimento, ele é um pouquinho complicado, mas não impede. Por isso que nós já estamos na 3ª edição e já fizemos mais outras 2 ou 3 oficinas em outros eventos aqui da região. E quem é o público-alvo? É a rede pública de ensino? O público-alvo também. Também a rede pública de ensino, são as acadêmicas do curso de pedagogia, são as acadêmicas do PIBID, são as pessoas da rede... A gente torce que não termine o PIBID, né? Isso, nós torcemos que não acabe. Então, aqueles que estão interessados em... E as pessoas que entendem que essa estratégia ela é fundamental para o incentivo à leitura. Ontem, na quarta-feira, aliás, vocês tiveram um encerramento, né, da oficina, do curso, né? Vocês sempre fazem esses encerramentos com apresentações também, professora? Almeri, é um curso de 60 horas que é ministrado durante o semestre, com aulas à distância e com aulas presenciais. E durante esse curso nós ministramos, então, uma oficina, sempre escolhemos uma oficina. E neste semestre nós acabamos escolhendo a oficina de fantoches, né? Não sei se nós escolhemos ou a pedido das meninas também, porque elas pedem para que elas usem os recursos na sala de aula. Então, nós fizemos sim um evento de encerramento das atividades, todos os semestres, nós simulamos uma formatura, as meninas vêm, elas recebem um diploma, existe todo um cerimonial de encerramento, onde são apresentados as melhores contações de histórias, as melhores histórias produzidas por eles, então eles novamente apresentam para o público que está no auditório. Então, elas ficam extremamente felizes, inclusive vem o pessoal de Biguaçu. A turma de Biguaçu também vem para Itajaí para participar desse encerramento, numa confraternização espetacular. Espetacular. Eu tenho, inclusive, um texto aqui que foi produzido exatamente para falar que eu não sou apenas um fantoche, que eu sou a voz de um fantoche. Eu não sei se eu poderia fazer a leitura. Professora. Então, diz assim, ó. A voz de um fantoche. No começo eu era assim, um pedaço de espuma, alguns botões e fios de lãs, espalhados sobre a mesa. Nada parecia, era apenas fragmentos despedaçados. Em pequenos moldes me transformei, colados uns aos outros. Aos poucos fui tomando forma, ganhei pernas, braços, cabelos lisos, encaracolados, amarelos, pretos, coloridos.
Ganhei calças, vestidos, sapatos, chapéus, pulseiras, brincos. Me deram olhos e boca grande. Até com cílios me enfeitei. Ganhei nome. Nasci. E dei vida a Joãos, Marias, Gabrielas, Jades. Por onde vou as crianças me sacodem, me apertam, me abraçam. Sinto o meu coração pulsar. Ah, quanta emoção, quanto amor tenho para dar. E com as mãos daqueles que me tocam, ganho cenários, conto histórias, leio aventuras, passeio por florestas, invento mundos para viajar. Provoco sorrisos, lágrimas. Fico feliz vendo alegria tão grande assim. Por onde quer que eu ande, bons momentos quero provocar. Nasci para viver ao seu lado e compartilhar o seu desejo de sonhar. Mas uma pergunta quero aqui deixar. Será que sou apenas um fantoche? Agora, se você deixar, mais uma história vou contar. Bacana, professora. Ensinar assim é muito bom, né? Com esses elementos, né? É muito, nos deixa muito felizes, é muito gratificante esse trabalho que nós fizemos no ProLer. Tá certo, professora. Então vamos aproveitar que a senhora está com a Emília aí, né? Pois então. Para desejar feliz 2018 e um ótimo final de semana, então. A Emília que vai se despedir de vocês. Oi, gente. Oi, eu sou a Emília, do sítio do Pica-Pau Amarelo. É claro que você já me conhece, mas eu estou aqui hoje para desejar a você um feliz 2018. E que em 2018 você leia muito e que você viva muitas histórias, muitas emoções e que eu possa fazer parte da sua vida também. Um feliz 2018 para todos vocês e um abraço bem grandão da Emília. Beijo, beijo, tchau! Tá certo. Muito obrigado, professora. Obrigado também, Gabriela. A gente fica por aqui. Para você, um ótimo final de semana. Até lá.